Amém. Amém. Graça e paz, boa tarde para todos. Amém. Mas aqui na porta está correndo um ventinho. É gratificante estar aqui na casa da nossa irmã, agradecendo ao Senhor por esse aniversário, né? Mais uma data maravilhosa que o Senhor tem concedido a ela e anos de vida, né, irmã? Para ver a sua geração, essas não são netas, né? Netas lindas e maravilhosas, né? Que o Senhor deu para a irmã, né? Tá de parabéns. E estamos unidas aqui para agradecer ao Senhor. Uma tarde de bênção, uma tarde de vitória. O Senhor ele já falou aos nossos corações através dos louvores. Os louvores que foram entoados aqui foi louvor que falou profundamente ao meu coração. E eu tenho certeza que falou no coração das irmãs também. Vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente aqui no livro de Hebreus. O Senhor trouxe ao nosso coração. Livro de Hebreus, capítulo 4. Do verso 12 até o 16. Hebreus 4, 12 até o 16. Uma palavra maravilhosa. Palavra de bênção para a nossa vida. Os irmãos encontraram? Amém. Amém? Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma, espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas perante os olhos daquele de quem temos que tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor aqui no livro de Hebreus, irmãos, eu quero também que os irmãos deixem a Bíblia aberta, lá em Lucas 24, a partir do versículo 13. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Lucas 24, 13, que fala sobre os discípulos que iam no caminho de Emaús. Iam conversando com Jesus e nem percebiam que era Jesus. Coisa tremenda, né? Oh, Deus. E a palavra disse aqui que a palavra do Senhor que nós lemos, a palavra do Senhor é viva e é eficaz. E ela é penetrante, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E é uma palavra tão poderosa, que ela penetra até a divisão da alma, espírito, junta e medula, e não há quem possa escapar da palavra do Senhor. E foi dentro dessa palavra, irmãs, que nós viemos aqui, porque nós não viemos simplesmente para dar um abraço na irmã, nós não viemos simplesmente tomar um refrigerante, comer um salgado, não. Nós viemos aqui diante do Senhor, dentro da palavra do Senhor, se alegrar com os que se alegram. Amém. Aleluia a Deus. Se alegrar com quem se alegra. Porque eu fico observando, antigamente quando eu era pequena a gente via muito culto de ação de graça, né, nas casas, muito culto de ação de graça. E hoje em dia quase não se tem culto de ação de graça. As pessoas têm sido grandemente abençoadas, né, grandemente abençoadas. E quase não se vê culto de ação de graça, eu acho que é porque os irmãos estão sem tempo, é muito trabalho, muita coisa, não é verdade? Então quando acontece um momento desse aqui de um culto de ação de graça, isso aqui é uma coisa grandiosa. Amém. E estamos oferecendo ao Senhor em ação de graça pela vida da irmã e estamos recebendo também. É verdade. Nós saímos, cada uma saiu das suas casas e deixou lá um problema. Senhor, eu vou agradecer, eu vou te louvar junto com a tua serva, mas meu problema é esse, Senhor. Senhor, eu estou indo lá, mas o meu coração está dessa maneira, ninguém lá está sabendo, porque o meu rosto nem transparece, porque eu fiquei sabendo que o inimigo conhece a minha fraqueza através da minha face, porque ele não pode conhecer o meu coração. Mas se ele olha o seu semblante triste, ele sabe que você está triste. Ele sabe que alguma coisa está te afligindo, te apertando, te oprimindo. O acusador, ele começa a te acusar. Mas aí
você, não, eu sei disso, eu não vou deixar transparecer no meu rosto. Mas o meu coração está em pedaços. O Senhor sabe como está o meu coração. Mas Senhor, é assim com o meu coração em pedaços que eu vou lá na casa da tua serva, porque lá eu vou render graça pela vida dela, eu sabendo que eu rendendo graça, eu vou receber. Meu Deus. Amém. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que quando nós ofertamos, quando nós nos ajuntamos, quando nós damos a mão, o Senhor retribui. A palavra do Senhor, ela não é feita de um corpo só. Ela é feita em uma unidade, várias pessoas. E é nesse corpo de união que nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. E é debaixo dessa palavra viva e eficaz que nós estamos aqui na presença do Senhor para exaltar e agradecer o nome dEle. E a palavra do Senhor, aqui no livro de... onde eu pedi para os irmãos abrirem, livro de... foi Lucas, né? Que eu pedi para as irmãs. Lucas 24, 13. É uma palavra tremenda essa palavra. Essa palavra de Lucas 24, 13... eu acho interessante porque ela vem nos relatando sobre 2 discípulos de Jesus que eles vinham conversando. E a conversa deles, irmãos, não era uma conversa de abobrinha, nem jogar a conversa fora, nem falar da vida dos outros, nem falar, criticar, não. Eles vinham comentando sobre um fato que para eles era um fato muito triste. Eles haviam na mente dele perdido o Messias, perdido o Salvador, perdido a esperança de Israel, aqueles que eles depositaram tanta esperança, e de repente eles viram aquele ser crucificado, ser morto, sepultado, e aí? E aí nos remete a uma frase assim, Senhor, eu confiei tanto. Senhor, eu acreditei tanto, Senhor, e a minha esperança agora morreu. Senhor, eu estava depositando a minha fé nisso aqui, Senhor, e agora era o último, era gota. Morreu e ainda foi enterrada a minha fé. Porque, irmãos, é vergonhoso faltar fé? Não, não é vergonhoso, não. Porque o Senhor conhece a nossa fraqueza de ser humano. O Senhor conhece o nosso coração. A palavra diz aqui que como nós em tudo ele foi tentado. Mas ele não fraquejou. Ele não fraquejou. Até o último momento, Jesus sabia do que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia ser entregue, que ele ia ser esbofeteado, que ele ia ser chicoteado, que ele ia ser defamado, açoitado, crucificado. Mas a palavra diz que Jesus ele sentiu uma coisa tão tremenda, uma ânsia tão tremenda, que ele suou gotas de sangue. Os seus vasos capilares, com aquela ânsia, nervosismo, se estouraram. E ali ele suou sangue. Imagina bem isso. Um ser humano nessa situação. Mas quando Jesus ele entrou nessa ânsia e ele disse assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Pai, se possível for, não deixa eu passar por isso. Pai, se possível for, pula essa parte da história. Se possível for, Pai, eu não... faz alguma coisa. E a gente pensa que Jesus estava desesperado por chicotada. Jesus estava desesperado porque Pedro ia negar. A gente pensa que Jesus estava desesperado naquela ânsia por causa da dor de ser pregado na cruz, não. O desespero de Jesus naquela hora foi em saber que ele receberia todo o pecado do mundo e que a face de Deus ia se virar para ele. Porque não existe nada pior na vida do homem que Deus virar a face para ele. E Deus vira a face quando há pecado, porque o Senhor não suporta olhar o pecado. Mas, irmã Rita, nós não somos pecadores, somos, mas quando Ele olha para mim e para você, Ele vê primeiro o sangue de Jesus na nossa vida. Não tem como o Senhor olhar para o servo dele e não ver o sangue de Jesus. Por mais fraco que você seja. E às vezes você tropeça, e às vezes, Senhor, minha fé está tão pequena, Senhor, eu acho que está me faltando fé. Senhor, não estou conseguindo estar lá na igreja. Senhor, não estou conseguindo ir, não estou conseguindo louvar. Senhor, estou querendo abandonar, mas o Senhor está contigo, porque Ele prometeu que estaria contigo todos os dias, até a consumação do século. E a palavra do Senhor é viva e eficaz. Amém. E é nessa palavra que nós devemos nos firmar. Grande é teu nome, Deus. E aqueles discípulos desesperançados, eles iam ali comentando, eles iam falando, acabou a esperança de Israel. E de repente surge um homem pelo caminho e começa a caminhar com eles e se interessa pelo assunto. Vocês estão conversando sobre o que vocês estão conversando? Olha que coisa interessante quando nós entramos no assunto, irmão, no momento oportuno.
E o Espírito Santo, você fica assim, Senhor, como é que eu vou falar? Senhor, como é que eu vou começar? Senhor, me dá uma entrada. Eu preciso falar, mas eu não sei nem como começar. E o Espírito Santo, no momento certo, dá a palavra. O momento certo, o cristão, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele tem que saber até o momento certo de abrir a boca, né? Porque se abrir no momento errado, causa confusão. Deus não é Deus de confusão. E no momento certo ali, aquele viajante, aquele que estava caminhando ali, ele perguntou do que se trata, o que vocês estão falando? Não é, você não está sabendo do que aconteceu? Você não está sabendo da notícia do dia? Você não está sabendo do que saiu, do que estão falando por aí, do que aconteceu? Onde você estava? Olha, pegaram o nosso mestre, aquele que nós tínhamos esperança, que nós depositamos esperança nele, pegaram, bateram, prenderam, crucificaram, ele morreu, ele foi sepultado, acabou. E aqueles discípulos ali, triste, indo por aquele caminho triste, comentando sobre isso. E Jesus ouvindo. Só que aqueles discípulos não perceberam que era Jesus. Porque não havia mais em Jesus aquele rosto triste. Não havia mais em Jesus aquele semblante de dor. Não havia mais em Jesus aquele semblante fechado. Jesus já não era mais o mesmo. Jesus estava diferente. Mas porque Jesus estava diferente, Jesus havia ressuscitado, ele não estava tão somente nesse corpo de carne, mas havia algo diferente em Jesus. Ele estava tanto em carne quanto em espírito, ele havia vencido a morte. E vencer a morte não é brincadeira. Tem um ditado que diz que nós matamos um leão todos os dias, não é verdade? Eu posso dizer que nós vencemos a morte todos os dias. Amém. Glória a Deus. A morte que vem querendo colocar acusação no teu coração, vem querendo colocar desesperança no teu coração, que vem levantando as pessoas para apontar o dedo na tua cara e dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, e ainda perguntam assim, o que você está fazendo aí no meio dessa igreja? Desse jeito, olha o acusador na tua vida. Olha o acusador. E você, todo dia, vencendo o espírito da morte. A morte todo dia vindo querendo te abater, querendo te colocar para baixo. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém. Que em meio a sofrimentos, quem tem o Espírito de Deus, ele não vai tentar suicídio, não. Quem tem o Espírito de Deus, ele sabe que ele pode confiar. Não, eu estou passando pelo problema, porque o Senhor falou que no mundo eu só vou ter aflição. Mas ele também falou para eu ter bom ânimo, porque alguma coisa vai acontecer em meio a essa aflição. A aflição que eu estou passando serve para mim como experiência a ser contada, porque eu preciso criar experiência diante de Deus. Eu tenho que ter experiência para contar. E Deus, quando olha para mim, quando olha para você, quando olha para a humanidade, ele não vê idade. Irmã Rita, como é que Deus não vê idade? Não, o Senhor falou aqui na palavra dele que ele multiplica a força daquele que não tem. É uma matemática que eu não consigo entender. Eu não consigo entender essa matemática, não tem nada. E de repente, daquele nada ele multiplica. Isso é matemática de Deus. É, meu Deus. O que nós tínhamos antes de Jesus? O que nós tínhamos antes de Jesus? Lares sem esperança, filhos sem esperança, e ainda que os nossos filhos não estejam no caminho do Senhor, há uma esperança porque tem Jesus. Amém. Há uma esperança, tem Jesus na situação, tem Jesus na casa, e aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Jesus chegou no caminho daqueles discípulos, Jesus cruzou com eles, e eles não estavam conseguindo enxergar, os olhos estavam vendados. O problema, a aflição, a tristeza, muitas das vezes nos impede de ver a solução que Jesus está colocando na nossa vida. Porque Jesus é a solução. Jesus é a solução. Jesus é a solução para problema, Jesus é a solução para desesperado, Jesus é a solução para quem quer se suicidar, Jesus é a solução para o doente. Ele falou, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para quem está doente. Jesus atende aquele que clama. Nós vemos na palavra do Senhor muitos que clamam ao Senhor, mas também eu vejo Jesus se aproximar de uma mulher que nem estava clamando coisa nenhuma, estava sossegada na situação dela, mas Jesus apareceu perante ela. Mulher, dá-me de beber. Como pode tu, judeu, me pedindo? Uma mulher de decisão, irmão. Por que uma mulher de decisão? Porque naquela época, mulher não podia... Olha só, que coisa interessante. Naquela época, Jesus era mestre. Mestre não podia falar com mulher. A mulher era desvalorizada.
Mestre não podia falar com mulher, Jesus quebrou a primeira regra. Jesus falou com aquela mulher. Segunda regra, Jesus pediu água a uma samaritana. Judeu não se aproximava de samaritano de jeito nenhum. Jesus quebra a segunda regra por causa de uma alma. E aquela mulher quebra a terceira regra. Isso me diz que não é só Jesus fazendo pela nossa vida, nós também queremos se achegar a Jesus. Amém. E aquela mulher retrucou, como é que pode, tu sendo judeu, me pedir água, uma samaritana? Que regra que essa mulher quebrou? As mulheres do Oriente Médio, elas não falam, eu aprendi que as mulheres não falam olhando no olho de homem nenhum. As mulheres falam de cabeça baixa. Mulher que fala olhando no olho, mas só brasileira mesmo, que é meio afoita, né? Mas lá não. Lá, as mulheres falam de cabeça baixa, olhando para o chão. E se Jesus pediu água a ela, sendo ele um judeu, ela uma samaritana, ela deveria dar sem retrucar nada. Mas ela é uma mulher valente, uma mulher ousada, uma mulher afoita. A luta pode vir, mas eu vou enfrentar. Tá entendendo? O gigante pode se levantar, mas eu vou enfrentar, eu não vou cair. O vento pode até me balançar e a minha palmeira vai lá no chão, todo mundo diz, quebrou a palmeira dela. Quebrou a palmeira dele, mas a minha palmeira vai se levantar porque eu estou sustentada no Senhor. Aleluia. E não há nada que te impeça. Não há nada que impeça ao povo de Deus de prosseguir. Não há nada, porque a força não vem de nós. É uma força que vem do Senhor. É uma força tremenda. E Jesus ali começou a retrucar o que eles estavam falando, mas como é que pode? Jesus começou a contar para aqueles discípulos a história desde Moisés a todos os profetas. Jesus começou a trazer a memória daqueles homens. Jesus começou a trazer a memória. Você está percebendo como é que a tua boca tem que estar cheia da palavra de Deus? E é assim que você resiste? É assim que nós resistimos o mal? É assim que nós resistimos às adversidades? É assim que nós resistimos às nossas fraquezas? É assim que nós resistimos o nosso acusador, o nosso tentador? É tendo palavra de Deus. Se não tiver conhecimento de palavra de Deus, o que nós vamos dizer? E o Senhor diz assim, examinai as Escrituras, examinai. Examinai. Presta atenção. Presta atenção no que eu te digo. Olha que eu sou o teu refúgio, eu sou o teu esconderijo, eu sou a tua fortaleza. Não há problema que possa te derrubar. Ainda que você fale assim, Senhor, eu estou cansada, eu vou sentar na beira do caminho. O Senhor diz assim, ó, levanta. Senhor, mas eu estou com essa capa aqui em cima de mim. Que coisa... O Senhor diz assim, ó, tira a capa, levanta. E Ele ainda pergunta para você assim, o que tu quer que eu te faça? Irmãos, o Senhor está perguntando a cada um aqui. A cada um o Senhor pergunta para essas jovens, o Senhor pergunta para esse Senhor. O Senhor pergunta para cada um aqui, o que tu quer que eu te faça? Porque no oculto, no escondido, o coração de cada um é um desejo profundo que muitas das vezes o pai não conhece, a mãe não conhece, o irmão não conhece, a avó não conhece, o vizinho não conhece, o irmão da igreja do lado está abraçado não conhece. É o teu segredo. Todo ser humano tem um segredo. Todo ser humano tem algo escondido dentro dele. Todo ser humano tem uma fraqueza que ele tem vergonha que se revele para o outro. Não é porque nós temos Jesus que nós não temos nossas fraquezas, não. Mas o Senhor, Ele diz assim, olha, eu sondo o teu pensamento. Eu esquadrinho o teu coração para dar a você de acordo com as suas obras. Jesus foi trazendo a memória daqueles discípulos ali, a grandeza do plano de Deus, que é o plano de salvação para toda a humanidade. Jesus, Ele não veio prometendo casa bonita, carro do ano. Jesus, Ele não veio prometendo nada disso que o homem promete por aí. O homem promete tanta coisa em rede de televisão, em vários lugares que a gente vai, em cima do púlpito. Jesus não veio prometendo nada disso. Jesus, Ele veio prometendo salvação. Oh, Deus. O que adianta o homem construir, agariar muito aqui e perder a sua alma? O que adianta isso? E Jesus não veio prometendo nada disso. Mas Jesus, Ele te dá entendimento para você adquirir o que você precisa. E Ele diz assim, o renovo de tuas forças não para. O que deseja o teu coração?
é o que o Senhor vai realizar. Porque o Senhor dá capacidade a cada um que está aqui. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é responsável em distribuir dons, irmão. Então peça sabedoria ao Senhor. Peça ao Senhor excelência de sabedoria. Sabe o que é isso? Você vai ler um versículo da palavra de Deus, Deus vai abrir o teu esclarecimento, aquilo ali vai ministrar toda a tua vida. E aquele Jesus ia caminhando e falando, Jesus nem ia parar. Aquele discípulo, entra conosco, pousa aqui conosco, ceia conosco. Mas teve um momento crucial ali, naquela casa. O momento crucial foi quando o Senhor, ao partir do pão, foi reconhecido como Jesus, o Nazareno, pelos seus próprios discípulos. Porque Jesus tinha uma maneira diferente de partir o pão. Jesus ele não pegava o pão e saía cortando e dando um pedaço para cada um, não. Ele levantava para o céu e dava graça. E a palavra do Senhor nos diz que o pão é a palavra de Deus. Nós estamos nos alimentando. E levantamos a mão para o céu e agradecemos ao Senhor porque estamos nos alimentando da palavra. O alimento material ele pode levantar o teu corpo físico, porque sem alimento material o teu corpo físico não aguenta. Você precisa de carboidrato, você precisa de proteína, você precisa de vitamina, você precisa de sais minerais, tudo isso para manter o seu corpo em forma, para manter o seu corpo firme. Se você cortar totalmente carboidrato, vai sentir fraqueza. Se você for se alimentar só de proteína, o seu colesterol vai aumentar. Precisa ter um equilíbrio. Mas eu aprendo que para alimentar o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, nós precisamos da palavra de Deus. E essa palavra tem nos fortalecido, e essa palavra tem fortalecido o coração da nossa irmã, que está dando esse culto em ação de graça pelo seu aniversário. Porque se essa palavra não fortalecesse ela, eu creio que ela nem estaria mais aqui. Eu creio que pelas tribulações da vida, eu não conheço muito bem a vida da nossa irmã, estou conhecendo ela agora, mas eu creio que pelas tribulações da vida ela já haveria sucumbido. Já haveria sucumbido. Eu creio. Mas pela palavra do Senhor que é viva e eficaz na vida dela, que o Senhor renova as forças daquele que não tem. O Senhor multiplica aquele que não tem nada. O Senhor multiplica na vida. O Senhor cura a saúde. É o Senhor que te toca na tarde desse dia. É o Senhor que diz para você, vai avante. É o Senhor que diz para você, se levanta. É o Senhor que diz para você, toma posição de homens, mulheres e jovens corajosos. E toma posse de cada palavra. Jesus levantou o pão, deu graça e partiu. Eles reconheceram, não, é Jesus, porque só ele tem essa atitude. Só ele tem essa atitude. Só Jesus tinha uma atitude única. Aquele era único de Jesus. Toda vez que ele ia comer com seus discípulos, ele levantava aquele pão, ele dava graça. E o Senhor diz assim, tudo dá graça. Está passando por problema, Senhor, eu te dou graça, porque nesse problema eu estou tomando experiência. As aflições têm sido grandes, Senhor, eu te dou graça, porque eu sei que está comigo. Um calor desse tremendo, Senhor, muito obrigado, que é só pela tua graça para enfrentar o sol e estar aqui dando graça junto com a tua serva. Glória a Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso. Glória a Deus. Ficamos, pois, irmãos, com essa palavra. Amém. E sabendo que como diz aqui, para finalizar em Hebreus, no versículo 16, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Não é chegar desconfiado, chegar com medo, não. Cheguemos, pois, com confiança. Quando fala em confiança, fala em coragem. Não é para qualquer um. Sabe o que eu aprendo, irmão? Eu aprendo que ser crente é para qualquer um, não é corajoso mesmo. É só para corajoso mesmo. É só para corajoso mesmo. Para se alistar no exército de Deus e lutar contra o império das trevas, contra a potestade do mal, aonde você pisa, Satanás tem que correr, não faz gracinha contigo, não. Tem que ser muito corajoso, tem que ser muito corajoso. Covarde não entra para esse meio, não. Cheguemos, pois, com confiança, com coragem para o trono da graça. Diz a palavra. Para que possamos alcançar misericórdia. Você sabe o que quer dizer uma pessoa sem misericórdia? É um miserável. Sabe o que é miserável? É uma pessoa sem misericórdia. Misericórdia, ela me remete à compaixão. Compaixão, sacrifício de Cristo. Sacrifício de Cristo, mano.
Eu costumo dizer, e vou reiterar aqui no que eu estou falando, Jesus não veio para nós. Jesus não veio para nós. Você pensa que Jesus veio para você? Está enganado. Jesus veio para os judeus. Havia um povo escolhido e tinha necessidade de um salvador para que aquele povo cresce e não se corrompesse mais. Jesus veio para o judeu. Sabe o que o judeu fez? Crucificou, jogou fora e ainda falou uma palavra pesada, que caia sobre nós o sangue desse inocente. Até hoje cai. Olha lá como é que está Israel. Até hoje cai sobre Israel o sangue do inocente. Olha como é que está Israel. E é uma guerra que não cessa, nem vai cessar. Nem vai cessar. Uma guerra tremenda. Os judeus não quiseram. Aí sabe o que Jesus fez? O gentil me quer. Nós fomos gentil. Nós aceitamos. Nós tomamos posse de Jesus. Amém. E tomar posse de Jesus vai muito além de costume, vai muito além de roupa, vai além de andar com Bíblia, de andar sem Bíblia, andar de brinco, andar de cordão, ter tatuagem, ter piercing. Ter Jesus é além disso, gente. Amém. Às vezes a pessoa não tem um piercing, não tem a tatuagem, mas não tem Jesus coisa nenhuma. Ter Jesus vai além de ter Jesus, vai em você se doar pro teu próximo e fazer o que Jesus mandou. É na união que nós descobrimos o que é corpo de Cristo. É dando amor a quem precisa. É praticando a obra com fé. Crendo na salvação. Porque a palavra diz que aquele que confessar Jesus com a sua boca será salvo. Aquele que confessar Jesus, eu preciso confessar Jesus. Não há um Pedro, grande homem usado por Deus, mas ele não é capaz de mediar por mim. Maria, devemos toda a consideração a Maria. Meu Deus, se não fosse Maria, o que seria de nós? Não haveria Jesus, não é mesmo, Ortélia? Se não fosse Maria. Mas ela é incapaz de intermediar pela minha vida. O único mediador é Jesus. E a palavra diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Aleluia. Para que possamos achar misericórdia e achar graça. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quer ser ajudado? Toma posse de Jesus. Aleluia. Quer ser ajudado? Toma posse de Jesus. Amém. Glória a Em Deus. qualquer problema da sua vida, toma posse de Jesus. Para a salvação da nossa alma contra o fogo eterno, toma posse de Jesus. Amém. Para lutar numa batalha espiritual que é constante, está acontecendo nesse momento para destruir a minha e a tua vida, toma posse de Jesus. Para guardar o teu filho que está lá no mundo, toma posse de Jesus. Para salvar o teu marido, toma posse de Jesus. E para estar junto conosco, alegre e contente, igual a nossa irmã aqui, toma posse de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Louvado seja.